Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 29 degraus na nossa frente. Você não a deve ter visto. Ela estava falando com a senhorita Stephanie Crawford. Eu ouvia dizer que já era hora de alguém lhes dar uma lição, que estavam se cedendo e que a seguir já iam começar a pensar que podiam casar conosco. Jane, como é possível odiar tanto Hitler? Assim que viram as costas, ser tão mal para as pessoas da nossa terra. De repente, o Jane ficou possesso de raiva. Saltou da cama, me agarrou pela gola e começou a me balançar. Nunca mais quero ouvir falar daquele tribunal. Ouviu? Nunca mais. Nunca mais. Ouviu bem? Nunca mais fale disso. Ouviu? Agora, vá embora daqui. Fiquei surpresa demais para chorar. Saí do quarto do Jane e fechei a porta com cuidado, para o barulho não irritá-lo outra vez. Senti-me subitamente cansada. Só queria o Atticus. Ele estava na sala. Fui até onde ele estava e tentei subir-lhe para o colo. O Atticus sorriu. Já está crescida demais para isto. Eu só consigo segurar uma parte de ti. E apertou-me contra ele. Escute, disse, com a maior suavidade do mundo não deixe que o Jane te desanime. Ele está passando por tempos difíceis. Eu ouvi os dois. O Atticus explicou-me que o Jane estava tentando esquecer alguma coisa, mas o que ele estava fazendo, na realidade, era guardar tudo dentro dele até que passasse tempo suficiente. Quando chegasse esse momento seria capaz de pensar sobre o assunto e entender melhor as coisas que tinham acontecido. O Jane voltaria a ser o nosso velho Jane de sempre, assim que conseguisse pensar nas coisas com mais clareza. 27 Tal como o Atticus tinha dito, passado algum tempo, as coisas se acalmaram. Até meados de outubro só tinham acontecido duas pequenas coisas a dois cidadãos de Macomb. Não, melhor dizendo, tinham acontecido três coisas que não nos diziam aos Finch, digo eu, diretamente respeito, mas que, de certa forma, até diziam. A primeira coisa foi que o Sr. Bobwell conseguiu, simultaneamente, obter e perder um emprego em coisa de poucos dias. Fato único nos anais da história dos anos 30. Na verdade, ele tinha sido o único homem que fora despedido da WPA por ser preguiçoso. Acho que a sua súbita e breve fama lhe acabou por proporcionar uma ainda mais breve explosão de atividade. Embora o emprego tenha durado tanto como a sua notoriedade, o Sr. Eu deu por si tão esquecido como o Tom Robinson. Posto isto, lá voltou ele a aparecer semanalmente na Segurança Social para levantar o seu cheque que recebia, sem qualquer glória, murmurando mal-humorado, entre dentes, que os sacanas dos mandões que governavam aquela cidade não deixavam que um homem honesto pudesse ganhar a sua vida. Ruth Jones, a senhora da Segurança Social, referiu mesmo que o Sr. Eu acusara abertamente o Atticus de lhe ter feito perder o emprego, e que estava suficientemente chateado para ir até ao escritório do Atticus e dizer-lhe isso na cara. O Atticus explicou à senhorita Ruth que não se preocupasse com o assunto e que se o Bobwell queria falar com ele sobre o fato de lhe ter feito perder o emprego, ele conhecia muito bem o caminho para o seu escritório. A segunda coisa passou-se com o juiz Taylor. O juiz Taylor não costumava ir à igreja aos domingos à noite. Ao contrário da senhora Taylor, o juiz Taylor gostava de saborear aquela hora de domingo sozinho na sua enorme casa. Então aquela hora da missa era sagrada para se fechar no seu escritório, embrenhado na leitura dos escritos de Bob Taylor. Não havia qualquer parentesco, mas penso que o juiz teria orgulho se assim fosse. Certo domingo à noite, perdido nas suas metáforas frutuosas e estilo floreado, a atenção do juiz Taylor foi desviada por um irritante ruído de alguém arranhando. Seal disse para Ann Taylor, para sua gorda cadela vira-lata. Depois percebeu que estava falando para uma sala vazia. O arranhar vinha dos fundos da casa. O juiz Taylor foi até a varanda dos fundos para deixar sair a Needle com a porta de rede aberta. Os seus olhos viram uma sombra escapulindo pela esquina da casa e foi tudo o que pode ver daquele estranho visitante. Quando a senhora Taylor voltou da igreja, deu com o marido sentado na cadeira, perdido nos escritos de Bob Taylor, com uma espingarda pousada no colo. A terceira coisa aconteceu a Ellen Robinson, a viúva do Tom. Se o Sr. Eu tinha caído no esquecimento como Tom Robinson, o Tom Robinson caíra no esquecimento como Bo Hadley. Mas o Tom Robinson não tinha sido esquecido pelo seu ex-patrão, o Sr. Link 10. Por isso, o Sr. Link 10 criou um emprego para Ellen. Na realidade, ele não precisava dos serviços dela, mas dizia que se sentia mal pelo fato de as coisas terem acabado daquela maneira. Nunca soube quem tomava conta daquelas crianças enquanto a Ellen ia trabalhar. A Calpurnia dizia que era bastante duro para Ellen, porque ela tinha de percorrer 1,5 km a mais, só para evitar a casa dos Ewells, que,
Segundo Helen tinha-lhe falado uns palavrões a primeira vez que ela tentou passar pelo caminho público. O Sr. Link Dias começou então a perceber que, todas as manhãs, quando chegava ao emprego, ela vinha sempre da direção errada e arrancou-lhe verdade. Deixe estar, o Sr. Link. Por favor, senhor, implorou Helen. Era só o que faltava, respondeu o Sr. Link. Nessa mesma tarde, ele lhe pediu que passasse pela sua loja antes de ir para casa. Assim fez. O Sr. Link fechou a loja, pôs o chapéu com firmeza na cabeça e levou Helen para casa. Levou-a pelo caminho mais curto que passava pela porta dos Ewells. Ao regressar, o Sr. Link parou frente àquela bizarra cerca. Chamou ele. Vem aqui. As janelas, normalmente repletas de crianças, estavam vazias. Sei que estão todos aí dentro deitados no chão. Agora me escute com atenção, Bobwell. Se eu ouvir mais alguma palavra da Helen a respeito de não poder seguir por este caminho, te coloco na cadeia antes do pôr do sol. O Sr. Link cuspiu para o chão e foi para casa. No dia seguinte, Helen foi trabalhar e utilizou o caminho público. Ninguém lhe disse nada, mas quando já estava a alguns metros além da casa dos Ewells, virou-se e viu o Sr. caminhando atrás dela. Voltou-se, continuou a caminhar e o Sr. foi se mantendo à distância até ela chegar na casa do Sr. Link 10. A Helen disse que, durante todo o caminho, só ouvia a voz dele atrás dela sussurrando palavrões. Aterrorizada, telefonou para a loja do Sr. Link, que não era muito longe da casa. Quando o Sr. Link saiu da loja, viu o Sr. encostado na cerca. O Sr. disse, não é, me olhe assim, Link 10. Não é, me olhe como é se eu fosse lixo. Eu não assaltei a tua. A primeira coisa que tem de fazer, é tirar essa carcaça fétida da minha propriedade. Está encostado na cerca e eu não tenho dinheiro para mandar pintar outra vez. A segunda coisa é fique longe da minha cozinheira ou ainda te meto na cadeia por agressão. Eu nem lhe toquei, Link 10. E não ando atrás de pretas. Não precisa lhe tocar. Basta só assustá-la e se a agressão não é suficiente para te manter atrás das grades por um bom tempo, meto-te dentro ao abrigo da Lei de Proteção às Mulheres. Por isso desaparece da minha vista. Se acha que eu não estou falando sério, experimenta incomodar a moça mais uma vez. O Sr. deve ter pensado que ele falava sério, pois a Helen nunca mais voltou a tocar no assunto. Não gosto nada disto, Atticus, mas de nada mesmo. Foi o comentário da tia Alexandra sobre aqueles acontecimentos. Aquele homem parece ter uma permanente obsessão de vingança contra todos os envolvidos naquele caso. Eu sei que aquela gente é rancorosa, mas não vejo a necessidade disso. Ele conseguiu levar a dele avante no tribunal, não foi? Eu até acho que entendo, disse o Atticus. Pode muito bem ser porque houve muito poucas pessoas em Mycombe que acreditaram na história que ele e a Maela contaram. Ele pensou que iria ser um herói, e tudo o que recebeu foi. Bem, nós condenamos este preto, mas você volta lá para a tua lixeira. Ele já se meteu com todo mundo, por isso já devia estar satisfeito. Verá que ele acalma quando o tempo mudar. Mas por que é que ele iria tentar assaltar a casa do John Taylor? Está claro que não sabia que o John estava em casa. Caso contrário nem sequer teria tentado. As únicas luzes que ficam acesas ao domingo são as da varanda da frente e as do escritório do John. Você não sabe se foi o Bobwell quem cortou aquela porta de rede. Ninguém sabe quem foi, disse o Atticus. Mas eu calculo. Consegui provar que ele era um mentiroso, mas o John fez-lo fazer papel de estúpido. Durante todo o tempo em que ele esteve no banco das testemunhas, eu não consegui olhar para o John e manter um semblante sério. O John olhava para ele como se ele fosse uma galinha com 3 pernas ou um ovo quadrado. E não me diga que os juízes não tentam influenciar os jurados, disse o Atticus rindo. No final de outubro, as nossas vidas tinham assumido aquela rotina tão familiar de ir à escola, brincar e estudar. O Gen parecia ter tirado da cabeça o que quer que fosse que tentava esquecer. Por compaixão, os nossos colegas tinham nos deixado esquecer as excentricidades do nosso pai. Um dia, Cecil Jacobs perguntou-me se o meu pai era um radical. Quando fiz a pergunta ao Atticus, este achou-a tão divertida que até fiquei um pouquinho aborrecida, mas ele disse que não estava rindo de mim. Depois disse: diz ao Cecil que eu sou tão radical quanto o Cotton e Flynn 15. A tia Alexandra ia de vento em popa. A senhorita Maldia devia ter silenciado toda a sociedade missionária com um só golpe, porque a tia voltou a ter o domínio do galinheiro. Os seus lanchezinhos tornavam-se cada vez mais deliciosos. Consegui aprender mais alguma coisa sobre a vida social dos pobres Brunas através da senhora Merriweather. Tinham tão pouca noção de família,
que toda a tribo era uma enorme família. Uma criança tinha tantos pais quantos os homens que existissem na comunidade e tantas mães quantas as mulheres que lá viviam. J. Grimes Everett estava fazendo o seu melhor para mudar isso e precisava, desesperadamente, das nossas orações. Malcolm voltou a ser o que era, exatamente igual ao ano passado e ao ano anterior a esse, mas só com duas ligeiras alterações. Em primeiro lugar, as pessoas retiraram das vitrines das lojas e dos carros os adesivos que diziam NRA, nós fazemos a nossa parte. Perguntei ao Atticus por que eles tinham feito isso e ele respondeu que era porque a National Recovery Act 16 estava morta e enterrada. Perguntei quem é que a tinha morto. Ele disse 9 velhos. A segunda mudança ocorrida em Malcolm, desde o ano passado, não tinha importância nacional. Até essa altura, o Dia das Bruxas era um evento completamente desorganizado. Cada criança fazia o que lhe dava na veneta, com a ajuda de outras crianças, se fosse para mudar alguma coisa de local, como por exemplo, colocar uma carroça leve em cima do telhado da cocheira municipal. Mas os pais tinham achado que no ano anterior as coisas tinham ido longe demais. Altura em que a paz da senhorita Tutti e a senhorita Frutti for estilhaçada. A senhorita Tutti e a senhorita Frutti Barber eram duas irmãs solteironas que viviam juntas na única casa de Malcolm com porão. Dizia-se que as senhoras Barber eram republicanas, tendo emigrado de Clanton, Alabama, em 1911. Os seus costumes eram para nós um pouco estranhos e ninguém sabia para que é que elas queriam um porão. Mas verdade é que como desejavam um porão, acabaram por construí-lo, tendo, desde então, passado o resto das suas vidas escorraçando gerações e gerações de crianças. Além dos seus modos yankees, a senhorita Tutti e a senhorita Frutti, os seus nomes verdadeiros eram Sarah e Francis, eram surdas como uma porta. A senhorita Tutti negava e vivia num mundo silencioso, mas senhorita Frutti, como não queria perder nenhuma pequena porção, usava uma corneta acústica tão grande que o gen dizia ser igual ao alto-falante de uma daquelas vitrolas com o cão 17. Tendo estes fatos presentes, e o Dia das Bruxas à porta, algumas crianças bem danadinhas esperaram até que as irmãs Barber estivessem dormindo profundamente. Entraram na sala de estar, só os Radleys é que trancavam as portas à noite, levando, furtivamente, todos os móveis e escondendo-os no porão. Devo dizer que nego ter tomado parte em semelhante coisa. Eu ouvi eles. Foi este o grito que acordou os vizinhos das irmãs Barber. No dia seguinte, ouvi eles trazendo um caminhão até a porta. Pareciam cavalos. A esta hora, já devem estar em Nova Orleans. A senhorita Tutti achava que tinham sido aqueles vendedores ambulantes de peles, que tinham estado na cidade há 2 dias, que lhes tinham roubado a mobília. Rose. Eram escuros. Descreveu Sirius. O senhor Equitati foi chamado. Examinou o local e disse que tinha sido um trabalho de gente da terra. A senhorita Frutti disse que reconheceria uma voz de Malcolm em qualquer parte do mundo e que não tinham sido vozes de Malcolm que ela tinha ouvido na noite passada. Estes enrolavam os R's por toda parte. Ora como enrolavam. A senhorita Tutti insistiu que deviam chamar os cães para encontrar a mobília. O senhor Tati viu-se então obrigado a percorrer 16 quilômetros para ir buscar os cães policiais e colocá-los para farejar. O senhor Tati soltou-os dos degraus da casa das irmãs Barber, mas a única coisa que fizeram foi dar a volta, até os fundos da casa, e começaram a uivar na porta do porão. Quando o senhor Tati os soltou pela 3ª vez, adivinhou finalmente verdade. Ao meio-dia daquele dia não havia uma única criança descalça em Malcolm. Só voltaram a tirar os sapatos quando os cães se foram embora. Por isso, as senhoras de Malcolm disseram que este ano seria bem diferente. O auditório do colégio ia estar aberto. Ia haver uma representação dramática para os adultos e jogos tradicionais para as crianças, entre os quais a caça à maçã, estender massa, corrida de colher, o jogo da corda e da cauda do burro. Além disso, também ia haver um prêmio de 25 centavos para a melhor fantasia original usada pelo seu criador. Jen e eu reclamamos. Não porque quiséssemos fazer propriamente alguma coisa, mas mais por uma questão de princípio. O Jen já se considerava demasiado velho para o Dia das Bruxas. A ele ninguém o apanhava à beira do colégio, numa ocasião como aquela. Bem, pensei eu, o Atticus é que teria de me levar. No entanto, não tardou que eu soubesse que iriam precisar dos meus serviços no palco nessa noite. A senhora Grace Merriweather tinha composto um desfile original chamado Malcolm Conte. Astra peraspera e eu deveria me fazer de presunto. Ela achou que seria amoroso se algumas crianças se vestissem de forma a representar os produtos agrícolas do condado. Cecil Jacobs ia vestido de vaca. Agnes Bone ia ser um lindo feijão manteiga,
Uma outra criança ia se fazer de amendoim e por aí adiante, até esgotar a imaginação da senhora. Mary ia ter o fornecimento de crianças. A nossa única função, tanto quanto pude perceber pelos 2 ensaios, era entrar pela esquerda do palco, enquanto a senhora Mary ia ter, não apenas a autora, mas também a narradora, nos identificavam a um. A minha deixa era ouvi-la gritando porco. Depois, o grupo todo reunido devia cantar o tema Condado de Macomb. Condado de Macomb, te seremos sempre fiéis em jeito de grande finale, altura em que senhora Mary Weather subiria ao palco exibindo a bandeira do estado. A minha fantasia não foi grande problema. A senhora Crenshaw, a costureira local, tinha tanta imaginação como a senhora Mary Weather. A senhora Crenshaw pegou no arame e dobrou-o, dando-lhe a forma de um presunto defumado. Depois, cobriu o arame com tecido castanho e pintou-o de forma a parecer-se com o original. A única coisa que eu tinha de fazer era meter-me por baixo da fantasia e esperar que alguém me enfiasse aquela engenhoca pela cabeça abaixo. Chegava-me quase aos joelhos. A senhora Crenshaw teve a excelente ideia de me deixar 2 buracos para os olhos. Fez um excelente trabalho, confesso. O Gen disse que eu parecia mesmo um presunto, mas com pernas. Apesar disso, o desconforto era grande, era quente, era justo. E se tivesse coceira no nariz não conseguia coçar. Não o conseguiria tirar sozinha. Quando chegou o dia das bruxas, pensei que toda a família estaria presente para me ver atuar. Mas fiquei desapontada. O Atticus usou de todo o seu tato para me dizer que não sabia se ia aguentar o desfile de hoje e que queria ficar por casa. Tinha estado uma semana em Montgomery e hoje tinha regressado bastante tarde. Ele pensou que o Gen me acompanharia se eu lhe pedisse. A tia Alexandra disse que tinha de ir cedo para a cama. Tinha ficado a tarde toda decorando o palco e estava esgotada. E parou no meio da frase. Fechou a boca. Voltou a abri-la. Mas as palavras não saíam. "Qual foi, tia?" perguntei. "Oh, não foi nada", disse ela. "Alguém acabou de passar por cima da minha sepultura." Com um gesto, afastou o que quer que fosse que lhe tinha feito sentir aquele arrepio de apreensão e sugeriu que eu fizesse, ali na sala, uma antestreia para toda a família. O Gen enfiou-me dentro da fantasia, ficou na porta da sala e gritou porco exatamente como a senhora Mary Weather teria dito e eu entrei. O Atticus e a tia Alexandra ficaram encantados. Repeti a atuação na cozinha para a Calpurnia e ela disse que eu estava uma maravilha. A minha vontade era atravessar a rua para mostrar à senhorita Maldi, mas o Gen disse que era provável que ela fosse ao desfile. Depois disto, já não me importava que eles não fossem. O Gen disse que me levava. E assim teve início a nossa mais longa jornada juntos 28 naquele último dia de outubro. O tempo estava estranhamente quente. Nem sequer precisávamos de casaco. O vento começava a soprar mais forte e o Gen disse que ia começar a chover antes de voltarmos para casa. Não havia luar. Na esquina, o candeeiro da rua desenhava sombras afiadas sobre a casa dos Hadleys. Reparei que o Gen ria baixinho. "Aposto que ninguém os vai incomodar esta noite", disse ele. O Gen carregava a minha fantasia de presunto, um tanto ou quanto desajeitadamente, como se fosse difícil de segurar. Pensei que era galante da parte dele levá-lo. "Mas é um local que mete medo." "Não mete", comentei. "Hoje o Bull não quer fazer mal a ninguém. Mas olha que estou bem contente por vir comigo." "Sabe bem que o Atticus não te deixaria ir sozinha até a escola", disse o Gen. "Não entendo por quê. É só virar a esquina e atravessar o pátio." "Ora, mas esse pátio é comprido demais para as moças atravessarem à noite", disse o Gen, tirando o sarro. "Não tem medo de alma penada?" Desatamos os dois a rir. Almas penadas, suga-vidas, encantamentos e sinais secretos. Tudo tinha desaparecido com o passar dos anos como a neblina com o nascer do sol. "Como é que era aquela velha canção?" perguntou o Gen. "Anjo-luz, vida na morte. Sai do meu caminho. Não leve embora a minha sorte." "Vai pra lá com isso", pedi-lhe. Estávamos na porta da casa dos Hadley. "O Bull não deve estar em casa." "Ouve só", disse o Gen. Na escuridão da noite, sobre as nossas cabeças, uma cotovia ia derramando seu repertório numa abençoada ignorância, feliz por não saber em que árvore pousava, passando do agudo quei do pássaro girassol até o irado quack dos gaios ou ainda o triste lamento "pobre de mim, pobre de mim, pobre de mim." Viramos a esquina e tropeçamos numa raiz que crescia no caminho. O Gen tentou me ajudar, mas acabou deixando cair a minha fantasia na poeira do caminho. Apesar de tudo, eu não caí e rapidamente retomamos o nosso caminho. Saímos finalmente da estrada e entramos no pátio da escola. Estava escuro como breu. "Como é que sabe onde estamos, Gen?" perguntei.
quando já tínhamos dado alguns passos. Sei que estamos por baixo do grande carvalho porque acabamos de passar por uma zona mais fria. Agora vê lá se tem cuidado e não volte a cair. Seguíamos agora a passo lento, tateando para não irmos de encontro à árvore. A árvore era um carvalho antigo e solitário, tão grande que 2 crianças não conseguiam abarcá-lo com os braços. Estava longe dos professores, dos seus espiões e dos vizinhos curiosos. Mas ficava perto da propriedade dos Hadleys, só que eles não eram curiosos. Debaixo dos seus ramos a terra era mais firme e dura devido às inúmeras lutas e jogos de dados aí feitos às escondidas. As luzes do auditório do colégio brilhavam à distância, mas, em vez de nos ajudar, cegavam-nos. Não olhe para a frente, Scout, disse o Gen. Olha pro chão para não cair. Devia ter trazido uma lanterna, Gen. Não sabia que ia estar assim tão escuro. Quando anoiteceu não dava para perceber que ia ficar assim. Está tão encoberto, é por isso. Mas verá que daqui a pouco já passa. Alguém saltou à nossa frente. Santo Deus! Gritou Gen. Um círculo de luz surgiu em cheio na nossa cara atrás dele, apareceu o Cecil Jacobs. Peguei vocês! Gritou ele. Calculei que viessem por este caminho. O que é que anda fazendo sozinho por estas bandas, rapaz? Não tem medo do Bull Hadley? Cecil tinha ido em segurança com os pais até o auditório como não nos tinha visto, se aventurou a vir até aqui, pois sabia que nós acabaríamos aparecendo. Mas achara que o senhor fingiria conosco. Ora, é só virar a esquina, disse o Gen. Quem é que tem medo de virar uma esquina? Porém, tivemos de dar o braço a torcer e admitir que o Cecil tinha feito bem. Final da parte 29.